Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 41, que nos diz: não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Bom, meus amados, estamos vendo aqui o discurso do apóstolo Pedro a um grupo de pagãos, gentios, Cornélio, um centurião romano da Itália, e o seu grupo de familiares e amigos mais próximos. O apóstolo Pedro está discorrendo e aqui ele começa a dizer sobre o fato histórico da ressurreição de Jesus, que ele mesmo havia presenciado. E veja só que interessante que ele começa nos dizendo, né? O fato da ressurreição de Jesus não foi vista por todos, mas foi visto por um grupo significativo de pessoas. Como já comentamos em vídeos anteriores, ele foi visto por mais de 500 pessoas de uma só vez. Ele foi visto ao longo de 40 dias, em vários episódios diferentes, locais diferentes, grupos humanos diferentes, e tiveram diversas aparições que então fundamentaram a fé dos discípulos e proporcionou o início profundo do cristianismo. Bom, uma coisa interessante que precisamos ver, que um fato ele pode ser visto por todos, mas isso praticamente nunca ocorre, né? Qual fato é visto por todos os seres humanos de uma dada localidade? Muito raro. Pode ser visto por um grande número de pessoas, que ocorre, mas ocorre pouco. Pode ser visto por um número significativo de pessoas, que é o que em geral ocorre, né? Quando um fato ocorre, né, é visto por um número significativo de pessoas, né? Ocorre uma explosão em um posto de gasolina, não são todas as pessoas da cidade que vêm, nem talvez a maioria da cidade que vem, mas um número significativo de pessoas vão ver aquele ocorrido e a fumaça, enfim. E esse foi o caso da ressurreição, foi visto por um número significativo de pessoas, como já comentamos, mais de 500. Ou um fato pode ser visto por poucas pessoas, ou mesmo não ser visto por ninguém. Pode ocorrer algo e acabou que não tinha ninguém por ali e ninguém viu. Mas isso não muda em nada a veracidade do fato. O que falta, talvez, é uma maior quantidade de provas para se entender e para se acreditar naquele fato. Agora, o fato ocorrendo independe do número de pessoas que viram. E havendo um número de pessoas, um número significativo, um número não pequeno ou limitado, né? Se fosse 5 pessoas que viram Jesus ressurreto, sabe-se lá, 10, também é pouco. Agora, mais de 500, então veja que a ressurreição de Cristo não é baseada em coisas sem fundamento ou é algo muito especulatório, algo sem muita evidência. Não, estamos falando de um contingente de 5 centenas de pessoas. Então é um grupo muito grande de pessoas que viram isso. E a ressurreição então se mostra para nós como um fato histórico, que foi presenciado e testemunhado por um número grande de testemunhas. E veja, queridos, um número de 500 pessoas, né? Imagine, né, quando se dá um interrogatório, ocorre um crime, ali se leva as testemunhas que presenciaram, né, o ocorrido, a briga, enfim, leva-se ali 5, 10 testemunhas. Isso acaba-se, né, dada uma certa investigação, se avalia a credibilidade daquelas pessoas, etc., se verifica que o fato ocorreu, havendo um número significativo de testemunhas. Isso num tribunal hoje. Agora imagine 500 pessoas. 500 pessoas chegando diante de um juiz e falando, olha, nós realmente vimos. E confirmando e asseverando com toda a convicção que viram realmente, presenciaram, não foi que ouviram falar, não, eles viram. Isso na época atual, em que as pessoas têm um costume muito comum de mentir. Mas o fato ocorrido aqui da ressurreição de Jesus não se deu agora, mas há 2000 anos atrás. E há 2000 anos atrás, as pessoas tinham muito mais compromisso com a verdade, porque elas tinham uma crença muito mais forte do que nós na questão do divino estar ali. Está verificando aquilo. Se você dá uma mentira
diante de um fato muito grande, ou num tribunal, por exemplo, ou relativo a Deus, a espiritualidade, como o caso da ressurreição, ninguém brincava com isso. Ninguém ia mentir a respeito de algo assim, que para eles era tão central, tão grave. Eles sabiam que uma mentira em relação a nenhum tribunal ou em relação a Deus, em relação ao tribunal era morte na certa. Hoje nós não temos pena de morte em boa parte do planeta. Na época era pena de morte. E em relação a Deus era inferno. Dada a dimensão de uma afirmação em relação a Deus, era o inferno. Então eles não brincavam com isso. Tanto é que nos tribunais da época bastava, né, na tradição judaica, não estou falando na romana necessariamente, mas na tradição judaica bastava 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3 testemunhas já se estabeleciam um fato. Isso está inclusive na lei de Moisés. Olha, havendo uma dúvida em relação ao fato, busque por testemunhas. Havendo 3 testemunhas, fala 2 ou 3, mas para ter certeza, 3 testemunhas, o fato está verificado. Então, para aquela época, se 500 pessoas hoje já é um absurdo de quantidade, mais do que necessária, imagine se um juiz ia gastar o seu tempo ouvindo 500 pessoas. Nem tem tempo para isso. Já chegar na 20ª, bom, já está muito claro que ocorreu isso mesmo. Foi mais de 500. Isso já seria mais do que se vê hoje, naquela época, então, que bastava 3. Então veja que é um fato muito, com evidências fortíssimas. Agora, o texto nos diz, ele não apareceu para todos. O apóstolo Pedro já dá isso, né, já afirma isso antes que qualquer pessoa pergunte ali naquele grupo de pessoas pagãs de outras religiões ou, quem sabe, talvez até ateus, não se sabe. Mas de outras religiões, com certeza. Então ele já fala isso, olha, eu sei, e é fato, que ele não foi visto por todos. Mas isso não é necessário, porque a gente sabe a quantidade de testemunhos é muito grande. E mais, Deus não apareceria a quem não quer. Quem não quer já fez sua escolha. Não quer Deus. É diferente de uma pessoa que está em dúvida, que está pensando, né, que cogita, poxa, se Deus existir, né, eu estou aberto a isso. Qual é a diferença? Que a pessoa, não, eu não quero, não vou, isso aí, eu recuso isso, rejeito isso. Então veja, o objetivo de Deus não é demonstrar para os hipócritas e rebeldes. Esses eles não querem, já fizeram a escolha deles, eles não querem. O problema é que nós, que às vezes queremos, a gente acha que os outros também querem, mas tem gente que não quer a verdade. O apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, ele nos diz, há aqueles que escondem, rejeitam a verdade pela injustiça. Eles olham a verdade, olham a injustiça, não, eu prefiro a injustiça, porque aqui eu vou ganhar mais, aqui eu vou me dar bem, aqui eu vou explorar, aqui eu posso tratar mal à vontade, eu posso humilhar, eu posso ser violento, é isso aqui que eu quero. Então tem pessoas que não querem a verdade, queridos. É difícil às vezes entrar na nossa cabeça, na nossa inocência, na nossa ingenuidade, a gente pensa que todos querem, mas não é o caso, mas não é mesmo. Um grande número de pessoas não querem. E esses que não querem, Deus os deixa livres para continuar vivendo a mentira que tanto desejam. Deus não vai esmagar eles, porque se Deus quisesse, ele poderia aparecer, convenhamos. A todo ser humano na face da terra. Ele poderia aparecer agora, imediatamente, diante de todo ser humano da terra. Só que aí todas as pessoas iam falar, poxa, agora eu creio em Deus, eu vou te seguir. Mas seria tudo mentira, seria tudo falso, porque as pessoas não queriam. Mas, como estão esmagadas diante de uma verdade, vão fazer o quê? Né? Vão ter que... É como aquela pessoa que é um ladrão, só que e faz tudo errado, rouba, mente, tudo, mas quando tem um policial ali, se comporta como um santo. Se Deus aparecesse para todo mundo, ia ser aquele policial diante da pessoa, o interior dela só maquinando o mal e pensando, que saco que esse Deus está aqui. Porque o que eu queria mesmo é fazer isso, fazer aquilo, o que eu queria é arrebentar com tudo e que Deus chato, que Deus incômodo. Então Deus não faz isso. Nesta terra, nesse plano aqui, cada um pode mostrar quem é com as suas escolhas. E Deus deixa as pessoas livres para continuar vivendo a mentira que tanto desejam. Agora, para quem quer a verdade elas vão ter.
E para quem quer, o número de evidências é muito mais do que suficiente. Então Jesus não ia aparecer para os curiosos, para os contrários, porque também, queridos, quem rejeita uma vez, rejeita outra. Não é? Rejeitou Jesus, que fazia milagres estrondosos, ressuscitando pessoas, abrindo olhos aos cegos. Um surdo e mudo ressuscitava, expulsava demônios e só fazia o bem, só ensinava o amor, fazendo milagres estratosféricos, e a pessoa rejeita, então não tem mais o que ser mostrado. Então quem rejeita uma vez ia rejeitar outra. A pessoa não quer a verdade por interesses escusos, interesses outros. Suprimem a verdade pela injustiça. Veja só, eu já vi um ateu comentando isso. Ah, se Deus aparecesse para mim com todas as mostras, toda a demonstração, todas as evidências, e ele aparecesse para mim, eu ia achar que era uma alucinação. Então veja que a pessoa não quer. Então a pessoa tem uma pré-concepção, tem uma premissa, e não vai admitir que está errada, ponto, acabou. Então, e veja, se Jesus aparecesse para todos, para os detratores de Jesus, para os que o mataram, a coisa mais fácil era dizer, não, isso aí não é Jesus, não. É uma pessoa muito parecida. Esses discípulos estão tentando nos enganar com uma coisa ainda pior. Olha o nível de malignidade desses discípulos. O mestre deles morreram, acharam uma pessoa parecida e estão aqui fingindo que era Jesus e não é. Esse cara é só um parecido, talvez um irmão gêmeo. Aí começaria logo aquele tumulto enorme e matariam novamente. Então, não é esse o ponto. E Jesus, aqui o apóstolo Pedro diz, olha, nós comemos e bebemos com ele. Então não era uma alucinação, não era uma visão espiritual, não era imaginação, não era um sonho, né, que eu estava dormindo, pensei que estava acordado, não é uma alucinação, não era um fantasma, né, um espírito que apareceu, não. Ou qualquer tipo de manifestação psicológica, não, ele comeu com a gente. O pão que ele comeu desapareceu, o peixe que ele comeu desapareceu, ele comeu diante de nós, nós tocamos nele, como Jesus disse, toca aqui, Tomé, veja os cravos. Então não é uma manifestaçãozinha breve, rápida, né? Um relance assim, piscaram, apareceu, acho que foi Jesus. Uma sombra, não, aquela sombra ali, eu acho que era... Não, irmão, não é isso. Apareceu ao longo de 40 dias, diversas vezes, comendo, bebendo, passando ali horas com eles, ensinando, explicando, sendo tocado e aparecendo até mais de 500 pessoas. Então, e Jesus apareceu para quem? Para essas testemunhas oculares. Porque esses é que necessitavam das provas as mais indubitáveis e veementes e contundentes possíveis. Porque esses iriam até os confins da terra para anunciar essa verdade. E sob o risco de tortura, prisão, perdendo os bens e, por fim, sendo mortos. Então, esses precisavam, sim, das evidências o mais convincentes e absolutamente inegáveis, e as tiveram, e por isso as anunciaram conforme anunciaram. E esse testemunho, queridos, como já expliquei em outro vídeo, é testemunha ainda para nós hoje, 2000 anos depois. Porque, como eu expliquei, ninguém mentiria, sabendo que é mentira, e sabendo que não ia ganhar nada com isso. Pelo contrário, só iriam perder. Como perdiam todos os bens, perdiam amigos, perdiam familiares, eram torturados. Se obrigava eles, sob as penas as mais pavorosas, a negarem que tinham visto Jesus ressuscitado. Eles falavam, eu não posso negar uma coisa dessa. Eu não sou louco de negar o que Deus me mostrou, porque existe uma eternidade. Vocês podem me torturar aqui por meses e anos, mas eu prefiro isso do que negar a realidade da eternidade e depois ser responsabilizado disso diante dos céus. Prefiro sofrer a pena dos homens do que depois ter que encarar Deus e mentir em relação a isso. Não vou mentir em relação a isso. Vocês façam o que quiser comigo, isso é vocês. Agora eu sei o que eu vi, e não apenas eu, mas meus 500 e mais de 500 companheiros. Nós vimos. E nós estamos relatando o que vimos. Qual o problema que vocês têm com esse fato? É um fato, ocorreu. Não teimem, não sejam tão obtusos. Aceitem, ocorreu, nós estamos testemunhando. Olha, nós já perdemos amigos, já perdemos irmãos, perdemos família, perdemos os nossos bens, nós não temos mais nada. E nós não vamos ganhar nada com essa
entre aspas, mentira, nós estamos lhes dizendo a verdade. Eles anunciaram isso aos romanos, anunciaram aos judeus, anunciaram aos gregos e anunciam a mim e a você até hoje. A voz desses mártires não se calam. Eles foram testemunhas oculares e por isso é um fato histórico. Veja, queridos, isso é algo que eu posso explicar bastante. Já comentei aqui, tem uma pregação sobre a historicidade da ressurreição de Jesus e tudo isso ainda é resumido. Então, caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, existe um ramo da teologia chamado apologética, ou seja, o ramo da defesa da fé, em que se explora isso a níveis ainda muito mais profundos. Aqui eu só passo de uma forma um pouco mais simples, mas até um pouco alongada, aqui já estamos a 16 minutos o vídeo, mas poderia falar muito mais. Então, em relação à fé, queridos, qualquer dúvida que você tenha, não se abale, não se perturbe, não fique angustiado. Não, todas essas dúvidas podem ser respondidas e a imensa maioria muito facilmente. Então pergunte, caso você tenha qualquer dúvida em relação a esse tópico ou outros das escrituras, da espiritualidade, pergunte que eu faço questão de lhe responder. Às vezes até gravando um vídeo que possa ajudar outros. Então me perguntem, eu estou à disposição. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe aí o seu like, o seu joinha aí no YouTube, compartilhe, deixe o seu comentário e vamos divulgar esse testemunho pelo qual muitos perderam tudo e deram a vida, dizendo, é verdade, Cristo ressuscitou. E você pode continuar divulgando isso, essa mensagem, compartilhando. Compartilhe no seu Facebook, a página do Facebook é sua. Então poste lá o link desse vídeo e de outros e vamos anunciar a esse mundo tão vazio, tão sem esperanças, a esperança eterna, porque Cristo ressuscitou. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.